Olá, meus queridos, a paz do Senhor, que Deus venha abençoar nesse instante você, a sua família, a tua igreja, o teu ministério. Estamos aqui mais uma vez para falar para você a respeito de sonho. Algumas coisas que terminam sendo polêmico, mas a gente vai falar de sonho para você, mas a gente quer algumas bases bíblicas, né, para você entender, porque o tema nesse instante vai ser a respeito de o sonho é para ser contado ou não é para ser contado? Muitas pessoas dizem, não, o sonho é muito pessoal, não podemos contar o sonho que Deus dá. Então, nós vamos para a palavra de Deus, nós vamos ter um resultado melhor, né? Então, aqui no capítulo 2 de Daniel, capítulo 2 e o versículo 28 diz assim: Mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. O teu sonho e as tuas visões da tua cabeça, da tua cama, são estas. Estando tu, ó rei, na tua cama, subir os teus pensamentos, o que há de ser depois disso. E aquele, pois, que revela os segredos, te fez saber o que há de ser. E a mim me foi revelado este grande segredo, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação fizesse saber ao rei, e para que entendesse os pensamentos do teu coração. Então, é possível Deus dar também sonho a pessoas que não são crentes? Sim. Geralmente a gente sonha, muitas pessoas sonham, e a maioria das vezes as pessoas não levam a sério os sonhos. E através do sonho, às vezes é um aviso de Deus para dar livramento para a família, para a igreja, para uma empresa. Então Deus tem os seus meios, e um dos meios de Deus é se revelar através de sonho para a pessoa. E muitas pessoas não levam a sério sobre sonhos, mas o sonho é de Deus. Se a gente for ver lá no livro de 1 Samuel, no seu capítulo 28, diz que tinha algumas maneiras de Deus falar com o seu povo, conversar também com os reis. E uma das maneiras lá que Deus falava com o seu povo era através de sonho. E Saul orou a Deus e Deus não falou com ele. Mas ele não foi insistente, ele precisava ser insistente para que Deus falasse com ele. E muitas vezes a gente também sonha, e às vezes o sonho, ele é um sonho como uma parábola, simbólico, e a gente às vezes não entende. Essa é uma das dificuldades, não é um sonho literário, é um sonho simbólico, e essa é uma das dificuldades que a gente temos de interpretar. Outras pessoas têm sonho, mas quando ele se acorda, ele esquece do sonho, ele esquece o que sonhou. E às vezes ele vai conversar com alguém ou está na igreja orando e de repente vem à tona aquele sonho que ele teve na madrugada que até então ele não se lembrava. Então acontece muito. E tem também sonho que as pessoas não lembram. E como sabemos que o sonho é de Deus, mesmo a gente às vezes esquecendo dele? Como sabemos que esse sonho é de Deus? É quando ele mexe muito com a nossa estrutura, é quando ele fala muito forte conosco. Então a gente vai ver todos esses detalhes no sonho. Aqui nós podemos observar, só para você entender, porque eu já vi pessoas dizer assim, não, o sonho ele é confidencial, não pode confidenciar com ninguém. E nós vamos ver na palavra de Deus que José sonhou, Faraó sonhou, José, esposo de Maria, também sonhou. E nós vamos ver também que alguém na tribo, na nação de Gideão, sonhou. Mas tudo veio ao público. Tinha ali astrólogos, magos, encantadores, e todos presenciaram os fatos do sonho, mesmo sendo um sonho vindo de Deus. É verdade que tem sonho que
é confidencial. Por exemplo, um pastor, ele não tem um hábito de andar no meio da irmandade sem camisa, não tem, por causa da ética, por causa do respeito. Então ele não tem esse hábito, mas de repente, um pastor ou um membro qualquer, que é servo do Senhor, ele sonha sem camisa ou de short, né? E ele não tem esse hábito. E ele sonha, e ele às vezes tenta no sonho até esconder ou procurar uma roupa. Eu estou dando um exemplo, como existem outros e outros sonhos que nós podemos ter. Então esse sonho é um sonho confidencial. Confidencial, como você não está falando publicamente na igreja. Imagina uma pessoa crente, um pastor, irmão, eu sonhei sem camisa, como tem outros sonhos que é mais confidenciais. Então, tem sonho que você logo percebe que é Deus falando para você que você precisa se arrumar, precisa se vestir. De que forma? Espiritualmente. O filho pródigo, quando ele voltou para a casa do pai, uma das primeiras coisas que Deus fez foi preparar para ele, para o filho pródigo, que já não era mais um filho pródigo, uma roupa nova. Então, não é um conceito legal as pessoas andar sem camisa. Eu estou dando só um exemplo. Como também as pessoas podem sonhar também, ele está caminhando e fica perdido. Ele entra na rua errada e fala, puxa vida, eu estou perdido. Eu peguei o ônibus errado. Então a gente tem muito esse sonho. Eu sonhei dentro de uma casa, a casa estava cheia de teia, estava desarrumada. O que Deus está falando? Por isso que temos de levar muito em consideração os sonhos, que a gente se acorde e teve esse sonho. Então, Deus é uma das maneiras de ele trabalhar, é através do sonho. E o sonho também, ele tem algumas funções, que é de edificar, consolar e exortar. O que é edificar? É construir. E a gente sabe que a igreja de Jesus, ela está num processo gradativo de crescimento e de construção. Isso envolve, além do sonho, outros fatores. Os dons é para a edificação da igreja, como diz a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Então, Deus edifica, Deus constrói a igreja de diversas maneiras, através da palavra, através de sonho. Então, são essas maneiras. Aqui nós podemos observar também, aqui dentro da palavra de Deus, que através do sonho Deus quer dar livramento. Através do sonho, Deus também quer promover os seus servos. Deus quer dar grande vitória, Deus quer abrir as portas, Deus quer fazer você reconhecido. Deus quer fazer muitas coisas através do sonho, porque tudo caminhava de forma errada. Mas Deus, quando quer trabalhar, movimentar as situações, Deus vem através do sonho trabalhando. Então nós podemos observar que Nabucodonosor, ele teve um sonho extremo, um sonho com uma estátua de ouro. A sua cabeça era de ouro, era reluzente, o seu peito, os seus braços de prata. Veja quantos detalhes tinha nesse sonho: ouro, prata, cobre, ferro, barro. Quantos metais tinha nessa estátua? E também aconteceu algo. Essa estátua estava de pé diante de Nabucodonosor, e essa estátua estava ali de pé, talvez para ser aplaudida, reverenciada pela humanidade. Nabucodonosor contemplou toda aquela cena, mas ele também naquela cena viu detalhes. Ele viu uma pedra sem auxílio de mão, e aquela pedra foi lançada com muita força e bateu nos pés daquela estátua. E quando bate, aquela estátua cai. E quando aquela estátua cai, veio um vento e consumiu aquela estátua, levou para longe, e aquela
pedra que bateu naquela estátua foi crescendo, crescendo, crescendo e virou uma montanha. Veja, um sonho que mexeu muito, porque como sabemos que o sonho é de Deus? É quando ele mexe muito com a nossa estrutura e também quando a gente não esquece de detalhes, porque o sonho, ele é, aqui no capítulo 2, ele é cheio de detalhes. Detalhes magníficos, porque o que manda nos sonhos são os detalhes do sonho. É verdade que também surge pergunta: mas todos os sonhos são de Deus? Tem pessoas que dizem que todos os sonhos são de Deus. No meu ponto de vista, depois de análise, eu vi que todos os sonhos não são de Deus. Porque existe duas coisas: a gente armazena muito conhecimento na mente. E Deus deu esse parâmetro tão importante de a gente sonhar. Os ímpios sonham, os crentes sonham, as crianças sonham. Então, todo mundo sonham. Então, Deus deu isso, mas não podemos considerar que tudo é de Deus. Como, por exemplo, todo mundo pode cantar, mas todo mundo pode cantar a música que é evangélica, é de Deus, como pode cantar a música que não é de Deus? Então, muitas coisas, por exemplo, tem pessoas que, por exemplo, a palavra de Deus, lá no livro de Jeremias, capítulo 23, diz dos sonhos de Deus e dos sonhos que não são de Deus, que Deus considera como sonhos mentirosos. Então, logo nós vamos ver que existem sonhos que não são de Deus, e Deus cobra isso dos profetas, dos pastores. Então ali é uma referência muito importante. E existe coisas também que é do dia a dia, que é você que tem que aprender. Tudo é assim. Tem muitas coisas que a gente acha que está certo e às vezes não está certo. Voltando lá sobre o sonho, se é de Deus ou não é de Deus. Por exemplo, a gente, às vezes, algumas pessoas, ele tem febre, fica doente, fica com febre alta, altamente com febre, e ele não tem condições de caminhar, de fazer nada, e ele fica de cama. Você sabia que ele começa a sonhar e ter aqueles sonhos apavorantes? E não é levado em consideração esses sonhos, que são também uma matéria que deve ser estudada, tá? Mas existem os sonhos que são de Deus e os sonhos que não são de Deus. Então não podemos dizer que tudo é de Deus, tá? Como a música, como profetizar sobre a vida de alguém, tá? Nem tudo é de Deus. Por isso que deve ter o discernimento para a gente discernir o que é de Deus, o que não é de Deus. E tem sonhos que ele não foi revelado. Nesse caso aqui, a gente leu aqui, foi revelado para Daniel. O que é revelação? Revelação é uma coisa que vem a público. E antes de não ser revelado? Antes de não ser revelado, era uma coisa oculta. Era um mistério. Então, se é mistério, não é o que é mistério? É uma coisa oculta, é uma coisa não revelada. E quando é revelado, é porque é algo de Deus. Nesse caso aqui, nós podemos observar que o rei tem esse sonho que estávamos citando sobre essa estátua, e ele ficou espantado no sonho sobre aquela estátua. Aí ele se acorda. Quando ele se acorda, ele esquece o sonho. Mas era um trabalhar de Deus. Deus propositalmente fez ele esquecer aquele sonho, porque Deus queria, através daquele sonho, trabalhar. Às vezes a gente não entende o trabalhar de Deus. A palavra de Deus diz em livro de Isaías 55, Deus falando: meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus caminhos não são os vossos caminhos. Então, começa-se por aí. Então, os pensamentos de Deus são mais altos do que o nosso. Então, ele sonha, e quando ele se acorda, ele sabe que sonhou, mas escapole aquele sonho. Ele tenta, sabe que você tentar lembrar, e não lembra do sonho. Foi o que está acontecendo com ele. Mas ele tinha pessoas à disposição dele.
os astrólogos, os magos, os adivinhos, os encantadores, pessoas que estudavam os astros. Ele tinha muitas pessoas, o rei tinha muitas pessoas à sua disposição para decifrar sonhos, enigmas, uma série de coisas, dar conselhos para o rei. E ele faz o quê? Ele chama os astrólogos, os magos, para que descobrisse sobre esse sonho. Aí começa. Por isso que eu sempre falo, Deus tem as pessoas certas. Quando é algo de Deus, Deus tem as pessoas certas. É verdade que Deus usa os ímpios, usa os homens, usa a humanidade para o nosso bem-estar. Como, por exemplo, os médicos. Deus usa os médicos na medicina, independente se ele é crente ou não. Deus usa também, como diz a palavra, Deus usa as pedras. Deus usa todos os meios para falar conosco. Deus usa também os cientistas. Por exemplo, tem pessoas que, em algumas religiões passadas, diziam assim, não quero saber de computador, não quero saber de televisão, não quero saber de rádio. E o quanto a gente vê que o computador é importante. Hoje, as igrejas dependem do computador, mesmo que foi algo feito, né, pela mão do ímpio, a internet, o celular, e a gente se utiliza dessas ferramentas tão importantes hoje para o crescimento da igreja. A igreja também depende, então a gente não pode ser radical. Nós dependemos do médico, dependemos da ciência. Então Deus usa as pessoas também em nosso benefício. Nós vamos ver também que Salomão, Davi, eles dependeram de outras nações, de Tiro, para trazer madeira, para trazer ouro, para trazer prata. Independente se não era uma coisa isolada, eles dependiam de outras nações. Então Deus se utiliza. E nós podemos observar que Nabucodonosor aqui, ele se acorda e ele não se lembra, ele chama os astrólogos, os magos, os adivinhos, e ele fala que sonhou e quer que as pessoas tragam a resposta. Veja, a interpretação ela já é difícil, seja crente ou não, ela já é tão difícil. Imagina você falar um sonho que não foi narrado pelo rei. Imagina da interpretação de um sonho que ainda não foi revelado. E os magos disseram, rei, conta para nós o sonho, porque nós daremos a resposta. E o rei falou, eu não estou falando para vocês, o sonho escapou. O sonho escapou, não tem, eu pago para vocês para isso. Vocês vivem do bom e do melhor aqui para isso, para me dar a resposta, eu quero a resposta. E eles falaram assim, olha, nenhum homem na terra, ninguém, nem a ciência na terra tem condições de decifrar a respeito de algo que a gente não sabe. É aquilo, como você vai falar uma coisa que você não aprendeu? Não tem como. Você só fala aquilo que você aprendeu. Então, muitas coisas é armazenar na nossa mente. Às vezes a gente, por exemplo, vai pregar, está ministrando a palavra. De repente, Deus faz, o Espírito Santo faz a gente lembrar de algo que a gente aprendeu lá atrás. Não tem como você fazer uma coisa que você nunca aprendeu ou falar. Então, o rei agora ameaça. Diz, então vai morrer todo mundo. Aí chama os capitões lá, vai, prende esses magos, esses astrólogos, magos, vai todo mundo morrer. Porque vocês estão fingindo, vocês não sabem de nada, vocês ganham aí da custa do governo, mas vocês não conseguem dar a interpretação. E vai morrer todo mundo. E foi assim, né, nesse capítulo 2, você vai ver. Então estava todo mundo agora condenado, comprometido, vai morrer. E começou a buscar os magos, as pessoas que tinham ciências, e vai todo mundo morrer. E já estava todo mundo caminhando para ser morto. Porque essa era a sentença, conforme a palavra de Deus. Os reis, eles eram pessoas boas em parte, mas eram pessoas muito ruins, mal, violentas. Eram pessoas brutas. As pessoas antigamente eram muito brutas. Mas nós podemos observar, irmãos, que nessa correria toda existia também pessoas ali que Deus tinha levado para lá, que eram pessoas estudadas, pessoas científicas, pessoas sábias.
Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens eram extremamente sábios e eram homens de Deus, homens de oração. E quando o capitão chega lá, vamos Daniel, vamos Sadraque, vamos Mesaque, vocês vão morrer agora porque é a ordem do rei, vamos lá, vamos lá. Aí Daniel apazigua a situação, por favor, vem cá, o que está acontecendo? Eu não estou sabendo de nada, fala para mim o que está acontecendo. Contaram para Daniel, Daniel falou, não, isso aí tem resposta. Me introduz até a presença do rei, eu tenho resposta. E introduziram Daniel na presença do rei. Quando Daniel chega diante do rei, diz, rei, eu vou orar a Deus, me dá um tempo, me dê um tempo. E Deus começou a quebrantar o coração do rei. Porque era Deus que estava na frente, era Deus que estava trabalhando. Às vezes a gente está orando por algo, orando, buscando, e às vezes não temos resposta, e parece que tudo vai ficando difícil, mas Deus tem uma resposta. Porque Deus sabe como trabalhar, Deus está trabalhando, e a gente não consegue muitas vezes enxergar. Deus está trabalhando, talvez você está tendo muito sonho, às vezes sonho que perturba, às vezes você até diz, tem pessoas que dizem, Deus, eu não quero mais sonhar, porque às vezes o sonho mexe com a nossa estrutura, mas às vezes é uma riqueza que Deus está te dando, é um dom que não é para muito, o sonho é algo que não é para muitos. Tem pessoas que sonham, mas tem pessoas que não falam dos sonhos. É verdade que às vezes os sonhos, ele é para muito tempo. E Daniel consegue interferir sobre a fúria do rei. Veja o trabalhar de Deus, Deus acalma o rei. Porque quando o crente está num lugar, Deus levantou ele, é com um objetivo. Daniel apazigua o rei, e o rei dá essa liberdade. Só que Daniel não foi orar sozinho. Tem pessoas, irmãos, que ele não divide. Ele não divide com a esposa, ele não divide com o pastor, ele não divide com a igreja. É sobre as coisas de Deus. É bom dividir. É verdade que tem coisas que são muito confidenciais, mas às vezes precisa se dividir. Ele dividiu com Sadraque, Mesaque e Abednego a respeito do que estava acontecendo. E ele chama os seus amigos para orar. E ele começa a orar, mas era uma oração intensa, uma oração com muita intensidade, com busca, porque quando a gente ora com fé, busca com fé, Deus começa a movimentar. Deus fecha a ferida, a úlcera, Deus começa a fechar. Deus começa a abrir a artéria. Deus começa a arrancar o caroço, o câncer. Deus começa a arrancar, porque Deus é poderoso e a oração pode muito ter seus efeitos. Deus começa a fazer coisas tremendas. E eles começaram a orar e confiar em Deus. E tudo é possível aquele que crê. Não adianta somente ter fé, mas a oração, ela deve seguir junto da fé. O que é fé? Orar é um ato de fé. Mas às vezes uma oraçãozinha de 5 minutos não resolve. Às vezes resolve para algumas coisas, às vezes não resolve. Às vezes precisa orar, dobrar a oração, jejuar junto com a oração para Deus fazer algo. Ele começou a orar. E ali de noite, eu creio, porque o sonho ele é dado enquanto dorme. Então Daniel, provavelmente, a palavra não diz que ele dormiu, mas provavelmente ele dormiu. Tem quando a gente está orando, e parece que está cansado e a gente dorme. Deus propositalmente faz a gente às vezes dormir, cochilar, para ele dar uma visão, para ele dar um sonho. E Daniel, ele dorme ali, ele dorme. Quando ele dorme, Deus abre a visão de Daniel, aleluia, e começa a mostrar para Daniel tudo aquilo que tinha mostrado para Nabucodonosor. Deus mostra aquela estátua grande, e Daniel começa a contemplar aquela estátua, o seu rosto, os detalhes, o seu rosto era de ouro, brilhava, era forte. Ele via os detalhes, como identificar a prata,
Porque, irmãos, quando o sonho é de Deus, a gente identifica os detalhes, o que é metal, o que é alumínio, o que é prata. Ele identificava ouro, prata, os ferros, as pernas de ferro coberta com barro. E ele foi orando, Deus dá as coisas completas. E quando ele foi ali orando e foi sonhando, e Deus foi mostrando para ele toda aquela cena. E quando ele vê tudo aquilo que o rei viu, ele se acorda. E quando ele se acorda, aquilo mexeu com ele. E diz a palavra aqui que ele glorificou, ele celebrou a Deus, ele honrou, ele louvou, falou em mistério, porque é isso, a glória de Deus desceu, porque é algo extremo. Deus estava salvando muita gente que estava condenada à morte. Deus estava apaziguando a situação, Deus estava promovendo, Deus estava abrindo a porta para dar vitória aos seus servos. É isso. E Daniel, na mesma instante que ele se acorda, ele começa a pedir a Deus, Deus vai dando a interpretação. Eu creio que Daniel tinha, irmãos, porque ele era uma pessoa constante na presença de Deus. E um dos fatos de a gente receber os dons de Deus é quando a gente é constante, é uma pessoa de oração, é uma pessoa que busca. Tem pessoas que têm medo, mas às vezes Deus deu o dom. Às vezes, por exemplo, às vezes a gente está na igreja e Deus mostra para nós sobre alguma pessoa lá, assim, 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 e às vezes a gente não vai. De repente Deus envia outro e a pessoa vai. Deus está provando que Ele é conosco e que Ele quer ativar esse dom que Ele te deu de profetizar, o dom de discernimento. E Daniel começou a ter o discernimento do que seria aqueles detalhes: a prata, o ouro, o cobre, o ferro, o barro, todos os detalhes. Deus deu tudo a ele. Veja, irmão, não era coisas de 13 minutos, de 5 minutos, era coisas de horas para estar se falando, pensando. E quando é de Deus, esta é a prova. Não esquece de detalhes. Como falar diante do rei algo? Então, são os detalhes. Quando o sonho é detalhoso, não esquece. Como sabemos que é de Deus? Como sabemos que o sonho é para ser contado? Porque tem pessoas que discriminam. Não, sonho não é para ser contado. Então, nós vamos discriminar, né, desconsiderar todos os sonhos na Bíblia que está sendo contado, de José, de Nabucodonosor, de Faraó, tudo que veio ao público. Então a gente não pode considerar. É verdade que tem sonhos que são confidenciais, mas tem sonhos que Deus quer para já, Deus quer falar com alguém para estar livrando. Porque às vezes a gente está propondo muitas coisas na vida, às vezes uma coisa de igreja, quer tomar uma decisão, e às vezes não é a vontade de Deus. Deus pode trabalhar através de sonho. Conheço pessoas que sonham demais, e às vezes ele sonha, o próprio Deus vai encaminhar essas pessoas para o pastor, para o presbítero, para o diácono, para o evangelista, para o missionário. É como eu já falei em um dos meus vídeos, que eu tive um sonho que eu estava diante de um mar, diante da praia, na praia, diante do mar. Eu estava no sonho. Só que eu via uma missionária. Só que quando eu olhava para ela naquele sonho, foi um sonho muito nítido, a gente não esquece. Ela estava grávida. Aí, por isso que a gente precisa viver uma vida sempre de oração, porque você pode confundir, ou muitos podem confundir. A pessoa que vai receber a mensagem do sonho, provavelmente Deus vai preparar ele também para entender a respeito do sonho. Porque senão a gente pode levar para o lado literário. Olha, Deus está te dando filho, simplesmente porque tivemos um sonho com a mulher grávida. E nem sempre a gravidez está falando que é um ato ou um fator literário. Nem sempre. Nem sempre. Porque a gravidez está falando também, às vezes, de um processo. Porque parte desse sonho, às vezes, Deus também nos dá, que nós sonhamos. Por isso que a igreja não é só composta de pastor, de missionários, de apóstolos, não. A igreja do Senhor são os membros, Deus dá também para os membros. A igreja trabalha em harmonia, é uma engrenagem, todos trabalham junto. Aí eu tive esse sonho com ela grávida diante do mar.
Eu via ela com aquela gravidez, aquela barriga, já perto de dar à luz. E eu chegava para essa irmã, os irmãos, preciso falar contigo. Eu tive um sonho. Aí ela sentou e estava quase rindo, parece que já sabia. Por isso que eu falo que na maioria das vezes as pessoas que sonham, ele pode também ser um profeta e às vezes não sabe que é um profeta. Por isso que a gente precisa ser ensinado por pessoas capacitadas. Então eu cheguei para ela e falei sobre o sonho. Quando eu falei, ela riu para mim, mas não foi um riso de deboche. Ela riu porque entendeu o que Deus estava falando com ela. Sabe o que acontecia? Mar significa países. Gravidez significa processo. Antes de qualquer vitória, de qualquer bênção, você passa pelo menos por um processo. O médico, o advogado, o juiz, ele estuda a faculdade, 5 anos, 6 anos. É um processo árduo, é um processo difícil de ler bastante, de arcar com as despesas. Não é fácil, mas nós podemos observar que nesse processo, é um processo, mas ele vai ter êxito lá na frente. Ele vai ter vitória lá na frente. A mesma coisa é na obra de Deus. Então essa pessoa, essa irmã que estava grávida na visão, ela estava passando por um processo árduo, um processo muito difícil. Só que esse processo já estava chegando. Quando eu conto para ela o sonho, ela ri para mim, ela ri e balança a cabeça assim, porque entendeu. Ela talvez estava pedindo confirmação, Deus, é da tua vontade que eu vá para esse país. E depois de alguns meses, cessou aquela prova dela e ela deu a luz. Que luz? A luz é a vitória. A vitória veio para ela, a bênção veio para ela, porque um filho sendo gerado, tanto na vida literária como na vida simbólica, é uma bênção de Deus. Então, ela entendeu, ela compreendeu que Deus tinha rapidamente uma vitória, porque estava perto de dar luz no sonho. Olha com a metáfora que Deus usa. Olha a parábola, a simbologia que Deus usa. Então, eu também pude presenciar. Geralmente, a gente que sonha e entrega, quando é de Deus, nós vamos presenciar parte. Só que nós sofremos muito por isso, irmãos. Porque a inveja, muitas pessoas invejoso. Há muitas pessoas para disputar. Mas o que Deus te deu é teu. O que Deus te deu é teu. Então eu tive, irmãos, este sonho, falei para ela e foi uma profecia para ela. E logo, logo ela estava em outro país fazendo a obra de Deus. E por causa disso a gente somos perseguidos, muito perseguidos. E outra coisa, Deus vai te usar muito para a vida das pessoas. Não espere que as pessoas vá reconhecer como você foi útil para essas pessoas, é como no caso de José. Como ele foi útil para o copeiro. As pessoas vão esquecer, as pessoas não vão fazer caso. Sabe quem vai te retribuir, vai te honrar? Deus. Ele vai te honrar muito. Ele vai atribuir, ele vai te dar aquilo que você precisa. Tudo no tempo de Deus. Então, é isso. Então, o sonho é para ser contado, o próprio Deus vai se encarregar disso. Seja por uma coisa boa ou por uma coisa ruim. Uma coisa ruim, Deus pode quebrar o laço. Ou a gente acredita ou a gente não acredita. Ou você toma posse da vitória ou você toma posse da derrota. Porque Deus trabalha através de visões e de sonhos. No sonho, muitas vezes, Deus mostra o sonho, é uma empresa fechando. Mas muitas vezes Deus quer interromper, porque existe às vezes obra de macumbaria, obra de feitiçaria, obra de magia negra, contra a família, contra ministério, contra a empresa, para que tudo seja... Então Deus tem também as pessoas certas para dar a resposta. Tem pessoas brigando, confidenciando o sonho, não divide com ninguém. As pessoas são muito egoístas. É verdade que existem os sonhos que são confidenciais. Mas eu estou falando de pessoas de igreja. Tem pessoas que ficam só para ele, vai e não conta as coisas.
prefere não saber de detalhes, porque Deus tem as pessoas certas para alguns detalhes. Deus tem as pessoas certas para os detalhes. Quem era a pessoa certa aqui? Daniel. E quando ele conta para o rei os detalhes, na medida que ele vai contando para o rei algo que o rei tinha esquecido, quando ele vai contando, diz a palavra de Deus, que o rei vai, sabe, aquela luz vai acendendo na mente, o rei vai lembrando, detalhes, a coisa era séria. E quando ele termina de contar, diz a palavra do Senhor aqui que o rei se prostra com o rosto em terra, e chorou e adorou ao Deus Todo-Poderoso. E agora ele fez o quê? Ele presenteou a Daniel. Sadraque, Mesaque e Abednego também foi honrado. Deus o exaltou, Deus promoveu. É isso. Deus, ele tem um mistério através desse sonho que você vive sonhando. Tem pessoas aí que está escutando, diz assim, não quero saber mais de sonho. Esse sonho aí, sonhar com isso. Irmãos, é só orar, Deus vai preparar pessoas para estar andando contigo, para estar te ajudando nesse ministério. Mas é um ministério lindo, é um ministério rico, é verdade. Mas é um ministério de Deus sobre tua vida, então não rejeite. É um ministério, nenhum ministério pode ser rejeitado, porque foi algo que Deus confiou a você. É como um talento, o talento não pode ser enterrado. Lembra que Jesus fala uma parábola sobre os talentos? Foi dado um talento a uma pessoa, foi dado 2 talentos a outra pessoa, 10 talentos a outras pessoas. Aquele que tinha um, diz que ele cavou e enterrou. Nem deu para ninguém aquele talento. Então tudo aquilo que Deus nos dá é para ser conservado, para que o nome de Deus seja glorificado. E através disso, você vai usufruir de maravilha, você vai abençoar muitas vidas, porque esse é o objetivo de Deus. Como? Como a gente não sabe. Mas a oração, ela pode muito em seus efeitos. Através também do sonho, Deus pode curar. Como? Eu já tive muitos sonhos semelhantes. Você começa a sonhar. Você começa a sonhar, e vai sonhando, e daqui a pouco você percebe, naquele sonho, que chega um homem de branco, com a figura de um médico, e ele vem com uma mala, tira de lá um bisturim, e ele começa a trabalhar em você, seja no olho, seja numa artéria, seja um problema de saúde que você está passando, ele vai lá, ou aquele homem, aquele ser que apareceu para você, que às vezes depois você nem vai identificar como um anjo, às vezes é um anjo trabalhando, ele vai chegar com um copo, né? Com um copo, eu já tive esse sonho, com um copo, com um líquido, e vai dar nas tuas mãos assim, aí você vai pegar, e você vai tomar, você toma, aí ele vai embora, e através daquele líquido que você tomou, você vai ser curado. Deus tem multiformas de trabalhar, e a gente não entende o trabalhar de Deus. Por isso que tudo é uma experiência. Citei para você o médico, o advogado, o promotor, o juiz. Tem um processo para cada coisa, para exercer amanhã uma função. Por isso que às vezes o sonho ele é demorado, às vezes é para 10 anos, 15 anos, 20 anos. Às vezes não é rápido, às vezes é rápido. Deus trabalha de diversas maneiras através dos sonhos. Deus pode, eu já sonhei, eu não gosto de falar, que é chato, mas por isso que a igreja, através do sonho, é para edificar, o sonho é para consolar e o sonho é para exortar. Edificar é construir. A igreja é membro um dos outros. E a gente tem que viver naquela harmonia. E muitas vezes, por exemplo, Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 12, que a igreja é comparada ao corpo. O corpo, ele é atuado de diversos membros, de diversos órgãos, membros, mão, olho, nariz, a língua, os pés, tudo é membro. A igreja também tem os seus membros individuais, cada um tem uma função. E os membros, às vezes, caem da graça de Deus e ele fica desmembrado, por incrível que pareça. Porque as igrejas, ela tem regras. Ela tem aliança, ela tem regras.
E essas pessoas precisam ser disciplinadas. Mas como Deus mostra isso? Uma vez eu estava congregando e eu tive um sonho. Eu via 2 caixão na igreja. Deus me mostrou. Eu não queria ver isso. A gente não quer ver coisas ruins. Mas Deus tem o meu. Eu via 2 caixão. Quando eu via, aquelas pessoas estavam no caixão, se mexia. E eu me acordei e eu não sabia, porque a imaturidade não nos deixa ver detalhes de sonhos. E aquelas pessoas mexiam. O que Deus estava falando através disso? Que tinha 2 pessoas que morreram espiritualmente. Porque a queda é se distanciar de Deus. Queda é quebra de paradigmas, de aliança. E essas pessoas provavelmente caiu da graça. Às vezes adulterou, às vezes roubou, às vezes cometeu o que não deveria cometer. E isso Deus considera grave. Então essas pessoas precisam de uma disciplina para se reintegrar ao corpo. E eu tive esse sonho e eu falei para o pastor. Provavelmente eu falei para o pastor, tive esse sonho. Se ele é uma pessoa inteligente, uma pessoa de Deus, ele vai orar e vai dizer, ó Deus, eu preciso saber o que significa isso. E por que disso? Quem é? Porque às vezes Deus não dá as coisas, Deus dá passo a passo também. Às vezes Deus dá um sonho completo, às vezes Deus dá detalhes do sonho. Precisa orar mais para ele dando, foi o caso de Daniel, mais detalhes. Né? Então o pastor provavelmente, depois Deus ia mostrar quem eram as pessoas, o pastor orando, Deus ia tocar na pessoa, a pessoa ia recorrer ao pastor, dizer, ó pastor, eu adulterei, eu caí e preciso ser disciplinado. Por isso que a igreja tem que ter regras para ser cumprida, cada lugar, cada ambiente com suas regras, hospitais com suas regras, igreja com suas regras. Todo lugar, todo ambiente tem as suas regras, tem as suas normas, tem a sua ética, tem as suas leis, e elas precisam ser cumpridas. Quando não é cumprida, as pessoas precisam entrar numa disciplina. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a você, que Deus abençoe a sua família. Conserva esse dom que Deus tem te dado, continua orando, continua buscando, porque Deus vai, no tempo certo, te exaltar sobre tudo isso. Deus abençoe e que Deus possa te abençoar nesse sonho. Não desista. Meu conselho para você, não desista. Peça perdão a Deus e diga, Deus, estou aqui, me faz sonhar mais, me revela mais a tua vontade. E você vai cumprir, porque é um ministério que Deus confiou na tua vida. Deus abençoe a sua vida.